quais foram, né, no seu site, quais foram as propostas, as recomendações, quando a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, abre uma consulta popular. Isso aconteceu na Resolução 482, que disciplina, né, que disciplinava a geração distribuída, né, principalmente a disseminação de empreendimentos, né, de produção de energia solar fotovoltaica, né? Então, esse tipo de situação não dá mais para a gente, né, entender que isto é normal, né? E isso não é o atual governo. Isso acontece já há muito tempo. Esse procedimento de fazer de conta que está ouvindo a população, um Conselho Nacional de Política Energética que não abre espaço para a participação de um representante da sociedade. Assim, temos hoje um representante da sociedade que, durante os 15 anos do governo Lula e Dilma, não teve assento. Não teve assento, isso precisa estar bem claro. E hoje, infelizmente, o pseudo-representante da sociedade civil que tem assento no Conselho Nacional de Política Energética se trata de um lobista da Data Agro, que é a empresa, né, que tem relações com o grande capital relacionado com a biomassa, com a produção de açúcar e etanol. Então, isso precisa estar, né, ser uma referência para a nossa conversa. Concordo, Célio. E eu acho que é bom dar nome aos bois sempre, nessa boiada. Acho bom a gente falar. Inclusive, aqui na região, esse empreendimento Fazenda Salto, do seu Luiz Pacheco, que é, sim, um especulador, deixa isso bem claro aqui, não tem problema falar isso. E a gente, quando você falou da angústia, acho muito importante sair dessa imobilização, que aqui a gente não está imóvel, não. Nós salvamos o Rio Tijuca há 12 anos atrás com muita mobilização social, o Rio da Prata, e nós vamos salvar esse rio também. Esse governo, esse governo que está aí, o governo passado, nós vamos fazer o desejo da população, que é salvar esse rio, que é brigando e continuar denunciando. Se o Ministério Público não vai ouvir, se outras instituições não vão ouvir, nós vamos fazer isso. E vamos desmascarar esses caras. O que ocorreu aqui em Capim Branco no passado, vou dar um outro nome aqui, seu Celso Castilho, que depois ganhou cargo de diretor do consórcio Capim Branco, depois que deu a licença para Capim Branco 1 e 2. Vamos contar a história, gente. Todo mundo reverencia seu Celso Castilho. Foi ele que pegou uma licença da FEAM contrária aos 2 empreendimentos e rasgou, e foi lá no Copan e fez o lobby interno. E hoje a estrutura de poder do governo adora seu Celso Castilho, que é o que estava lá no Araguaia. O Célio vai saber disso, justamente os mortos do Araguaia pela ditadura queriam fazer uma hidrelétrica lá, seu Celso Castilho estava à frente pela Vale. É essa turma que a gente tem que agora desmascarar, de botar o nome aos bois nesse pessoal e começar, assim, a dizer, aqui não, esse rio não. E a Supran e seus bons técnicos, que ainda tem lá dentro, gente competente, espero que tomem com muita responsabilidade a decisão que vem pela frente desse empreendimento, falando da licença de instalação. Foi declarado essa semana, há poucos dias atrás, essa área de conflito pelo uso da água. Esses dados não apareceram durante a análise da outorga. Era dito assim, não, aqui tem água. Como tem água agora que depois da licença aparece isso? Como que o projeto que foi proposto pelo Instituto Estadual de Floresta foi botado na gaveta pelo IEF, dentro dessa questão, pela diretoria geral, não tem problema dizer isso, que isso aconteceu, dentro do Comitê de Bacia Hidrográfica, depois da LP, seu diretor liberou. Foi liberado essa proposta dentro do comitê, depois da LP. Então a gente tem que começar agora a falar, dizer claramente, só que é óbvio, gente, que são pessoas que estão a serviço de um capital, de algum deputado que faz o lobby lá dentro. Eu já fui ameaçado por um lobista do Valdir Raupp,
quer dar um outro nome aqui? Seu Valdir Raupp, um lobista de primeira, ex-senador da República, envolvido com o mensalão, com tudo que for você pensar, botou um lobista nas hidrelétricas do Tijuco. Desculpa, eu me excedi aqui, mas eu acho que a gente tem que começar esse enfrentamento. Essa fala do Célio é da gente sair dessa inércia, esse trabalho que a International Rivers faz às comunidades, nos territórios, o Célio com esse trabalho fantástico também, para que você se inspire, porque a bola da vez agora é o Claro, daqui a pouco é outro rio. O nosso documentário deixa isso muito claro, há outros rios ameaçados, e aí a gente tem que se juntar nessa história. A gente tem que matar essa bola no peito mesmo e ir para cima desse pessoal. E olha que isso faz diferença, ainda mais com muita mobilização hoje social. Daqui a pouco a gente volta para as ruas. Desculpa por ter excedido. Alguém quer complementar para a gente ir para o chat depois? Eu queria complementar só rapidamente a questão da participação popular, né? Como esse princípio tão importante está sendo desviado, e não só no setor energético que o Célio pontuou, mas também em outros setores, né? O presidente assinou um decreto que foi conhecido como revogaço, onde ele acabou com todos os conselhos, todos os órgãos colegiados que tinham representação da sociedade civil, que não foram criados em lei, com uma canetada. A composição do CONAMA e do Conselho Nacional de Recursos Hídricos também foi alterada para cercear essa participação da sociedade civil, que é algo que é muito problemático, né? E a gente perde esses espaços de diálogo que são tão importantes e foram conquistados com muito sangue. E a questão que você pontuou também das audiências públicas e das consultas públicas, que são momentos tão importantes de participação social. No entanto, muitas vezes as decisões políticas já são tomadas, a maioria das vezes, e, na verdade, o que é trazido nessas audiências ou até nas consultas não é considerado, embora deveria ser considerado na decisão administrativa final, né? Inclusive, com essa questão que você mencionou, Gustavo, de ter que acompanhar o Diário Oficial, que é uma ficção jurídica, né? Porque não é todo mundo que tem recursos e muito menos tempo para ficar monitorando todo dia o Diário Oficial, e isso é um óbice muito grande ao acesso à justiça, de certa forma. O ministro Herman Benjamin, ele tem algum texto que ele analisa que o acesso à justiça não é só o acesso ao judiciário, mas também é o acesso efetivo à tomada de decisão, né? Como ele tem dois vieses, e a gente às vezes só percebe o judiciário, mas tem que ter essa efetiva participação na tomada de decisão, e é algo que o movimento de justiça ambiental traz muito forte, né? É a participação efetiva da sociedade. Então, acho esse ponto muito importante de ser destacado. Obrigado, Ana. Só fazendo justiça, hoje as audiências públicas todas estão dentro hoje de um site. Isso aí foi algo que Minas avançou. Então, você clica lá, você tem acesso a todas elas num único link. Mas, na época dessa PCH, não existia isso. Bom, vamos lá para o chat, né? Tem muitos questionamentos aqui. O primeiro só passar um comentário aqui do Antônio Neiva em relação a alguns empreendimentos em Bom Jesus de Itapuã, no Rio de Janeiro, que acabaram desaparecendo. A Cachoeira da Fumaça, nós temos nossa Cachoeira da Fumaça também no Rio Claro, não está ameaçada agora, mas está dentro do planejamento. E aí, a Alessandra Corap falando das PCHs no Rio Cupari, né, no Pará, que vai fornecer energia para grandes projetos de morte para o nosso território e nosso rio. Falam que não vão impactar, imagina precisar trazer pessoas e essas pessoas invadem. Acho que foi isso que eu entendi. E o Ângelo Lima, do Observatório da Governança das Águas, né, ele faz já uma reflexão, um questionamento, né, me parece que sempre saímos atrás em relação à questão da discussão de novas usinas hidrelétricas. E desta forma sempre nos colocam como se fôssemos contra o desenvolvimento. Como inverter isso? Eu vou pegar mais dois comentários, né, e a gente passa depois já de uma forma conjunta. O Rodrigo Erles, que é um servidor do IBAMA, um cara muito sério, está aqui acompanhando. Caso das hidrelétricas, penso que é um aspecto importante a ser considerado, é que a sociedade toma conhecimento desses projetos tardiamente. Então, creio que seria uma mudança na legislação, especialmente para trazer o debate sobre avaliação estratégica, ainda na fase de concepção e planejamento de projetos. O Bruno Melo fala da Chapada dos Veadeiros, com projetos de PCH. Como podemos, um questionamento, implementar um polo de energia solar aqui na região como opção para a população, principalmente a comunidade quilombola? O Rodrigo, mais um comentário: hidrelétricas são empreendimentos altamente impactantes. Recentemente fizemos um trabalho no IBAMA, identificamos 80 impactos potenciais associados a esse tipo de empreendimento.
Vamos ver se tem mais um questionamento. Depois eu passo para os comentários, senão eu vou ficar lendo comentário, vou buscar mais os questionamentos. Jailson, Brent e demais. Segundo informações da ANEEL, temos 417 PCHs em operação, 5.300 megawatts de potência instalada, em fase de construção são 30 PCHs. Vamos ver aqui se tem mais um questionamento. Pessoal, depois eu leio os comentários, mas é só para dar mais celeridade aqui ao processo. É que tem mais comentários do que realmente... A estratégia de luta seria uma unificação dos movimentos estaduais, como fazê-lo? Bom, já fiz o bloco dos 3 questionamentos aqui. Qualquer coisa eu repito, viu? Quem quer começar? E Brent, você está mudo. Então, primeiro, assim, o Gilson, que compartilhou os dados sobre PCHs no Brasil. Obrigado, Gilson. Gilson é coordenador da Frente para uma Nova Política Energética, que é uma coalizão de várias entidades do Brasil inteiro, muitos movimentos, muitas organizações comunitárias que estão desenvolvendo experiências super interessantes em várias regiões do país, da Amazônia, do semiárido, do Pantanal, etc. Então, aquela pergunta sobre as alternativas positivas, né, é super importante, é justamente isso que a frente está trabalhando. Tanto o questionamento do modelo atual, grandes barragens, usinas nucleares, combustíveis fósseis, mas mostrando as enormes potencialidades que o país tem e para um modelo de desenvolvimento com inclusão social e sustentabilidade ambiental. Então, só dizer isso, o site da frente é energiaparavida.org.br, quem quiser conhecer. A pergunta da Silvia, o comentário dela eu achei super pertinente, né? Lembrando que falar de impactos cumulativos e sinérgicos, a gente tem que olhar para o território. No mesmo território, tipicamente você tem outros empreendimentos sendo planejados e construídos. Por exemplo, na bacia do Tapajós, de onde a Alessandra Corapi mora, você tem, além de PCHs e grandes barragens, você tem hidrovias e portos, inclusive com a visão de exportação de soja para a China, para a Europa, para os Estados Unidos, né? Isso junto com a pavimentação da BR-163, que praticamente está concluída agora, e a Transamazônica, e uma grande ferrovia que está em discussão também, para ligar toda aquela região, desde Sinop, Mato Grosso, a região da soja, para essa região lá do Médio Tapajós. Então, para fazer um bom planejamento e entender até a dimensão dos impactos, cada um dos impactos individuais tem que ter o olhar para o todo no território. Os impactos sobre como o empreendimento se soma a outro e cria, de fato, um impacto sinérgico. Então, isso que existe na legislação há tempo, né, como desde a CONAMA 01 de 86, como eu falei, mas que falta um instrumento para fazer isso. E pensando assim positivamente onde poderia avançar, como a Ana colocou, eu acho que um instrumento que aponta como o potencial importante é a avaliação ambiental estratégica, se feita de uma forma séria, com participação social, e as avaliações ambientais estratégicas podem ser tanto no território quanto setoriais, ou seja, você vai fazer uma avaliação ambiental estratégica do setor de transporte, vendo qual seria a malha viária do país que traria mais benefício para a sociedade com menor custo socioambiental. Mais eficiência, mais benefícios socioeconômicos e menor custo socioambiental. Eu acho que isso que falta em termos de política pública setorial, muitas vezes, né? Como o Célio colocou, uma política muito enviesada pelos interesses de grupos econômicos, né? E que a gente tem hoje com a avaliação ambiental integrada, que foi criada pela Eletrobras, pelo setor elétrico, como quase com uma recusa a adotar um instrumento como uma avaliação ambiental estratégica, aí, de fato, não tem esse papel de fazer uma triagem de projetos, ver quais que são mais impactantes e de ver os impactos sinérgicos. Ele não tem uma incidência sobre o planejamento, só pode ter, inclusive, geralmente ele é aprovado depois da ANEEL ter aprovado o inventário, com todo aquele conjunto de projetos, né?
E suas recomendações são isso, apenas recomendações, não tem nada assim vinculante, né? Uma coisa que você quase uma pergunta também para o Gustavo, mas falando assim, o que é possível fazer, quais são os instrumentos mais promissores, a gente pensa assim, como é que o plano de bacias e a lei das águas pode ser usado de uma forma mais efetiva, né? E tem todos esses desafios. Primeiro, tem muitos lugares que sequer tem um comitê. Segundo, um comitê que é muito desequilibrado em termos do jogo de forças. Terceiro, a tendência na lei das águas de ter uma visão economicista, de só ver assim, um rio como um bem público, mas que é um bem econômico a ser alocado dentro de uma lógica de eficiência econômica, e não como um espaço de vida, como um ecossistema, né? E um espaço de direitos, né? Um espaço de vida e um espaço de direitos. Então, como usar algo como a lei das águas e os comitês de bacia de uma forma mais efetiva? Me parece que vocês, Gustavo, estão justamente nessa luta para fazer isso. E lembrando uma coisa interessante, no artigo 7º, inciso 10, da Lei das Águas, a Lei 9433 de 97, fala de propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso com vistas à proteção dos recursos hídricos. É um instrumento dentro da Lei das Águas que é muito pouco usado ainda, mas pode ser usado, inclusive dentro dessa linha que a Ana está trabalhando sobre como fortalecer a proteção dos rios. Última coisa que eu queria dizer também, assim, eu acho que assim, nada como a mobilização social e a população mobilizada. Eu acho que a grande lição, por exemplo, do povo Munduruku, que nos dá e vai nesse sentido, que tem conseguido, mesmo com todas as dificuldades, tem conseguido conquistas importantíssimas, com muita criatividade nas suas formas de mobilização, a exemplo da autodemarcação do território, a exemplo dos protocolos de consulta, para fazer valer o direito à consulta e consentimento livre prévio informado, e a mobilização em relação à barragem de São Luís do Tapajós, que alagaria parte do seu território, que seria inconstitucional, e que tinha um processo de licenciamento completamente equivocado, que depois a própria presidente, então presidente do IBAMA, Sueli Araújo, junto com os técnicos do IBAMA, tomaram uma posição muito firme e corajosa, difícil em momentos de pressão política, de dizer, olha, o empreendimento é viável, né? E é um problema que a gente vê no licenciamento. Quantas vezes o órgão ambiental diz, olha, o empreendimento é inviável, por isso, pelo princípio da precaução, como a própria Ana colocou, não deve avançar. Eu acho que é isso. Só ia dizer, eu morei em Rondônia, então essa questão dos lobistas, é exemplo do próprio Raup, o caso com o Grupo Cassol, por exemplo, em Rolim de Moura, mesma região do Senador, com as PCHs do Rio Branco, que tiveram um impacto fortíssimo sobre os povos indígenas lá, no território indígena Rio Branco. O Grupo MAGE, lá naquela região do Juruena, nas cabeceiras do Rio Juruena. Então, e para entender um pouco, contar essa história do jogo político, que eu acho que o caso de Belo Monte, meu emblemático, como o Célio conhece muito bem, a gente fez um documentário com um cineasta muito talentoso, Todd Southgate, que chama Belo Monte Depois da Inundação, que conta bastante a história de Belo Monte, inclusive em sucessivos governos, né? Inclusive do PT. Então, é uma história triste, porque para mim tem muito a ver com, depois dessa guinada para a direita, infelizmente, contribuiu para esse processo. Tem outros fatores em jogo, mas contribuiu. Mas, enfim, é isso. Obrigado, Brent. O Célio abriu o áudio aqui. Eu gostaria de pegar, primeiro, uma dos comentários que você leu, Gustavo, dizia respeito a como que a população ela pode ter conhecimento de um projeto antes dele ser um fato consumado. Não? O que a gente está de frente é algo que, historicamente, no nosso país, infelizmente, é caracterizado, aí me desculpem se eu vou ser politicamente incorreto ao dizer
que a população da região do Triângulo Mineiro, né, ela é que nem o marido traído, né? É o último, né, a ser informado, né? O que eu quero dizer com isso é que essa impossibilidade, né, de conhecer um projeto, né, antes mesmo de iniciado o processo de licenciamento ambiental, é talvez a principal atribuição de um instrumento que seria a avaliação ambiental estratégica. Por que ela é diferente da avaliação ambiental integrada, que é essa peça que foi proposta pela empresa de pesquisa energética? Não foi exatamente a Eletrobras, foi a empresa de pesquisa energética que propôs, né, como se fosse possível. Isso está estabelecido no texto de propositivo da avaliação ambiental integrada. Está definido, né, que a prioridade é a geração de energia elétrica. A partir daí, nós vamos ver qual que é a consequência para a ictiofauna, né, para os peixes, qual vai ser a consequência para o lazer, qual vai ser a importância, a consequência para a irrigação, a água para irrigação, a água para uso consultivo. Então, esta é a fórmula da avaliação ambiental integrada. O que seria a avaliação ambiental estratégica? Ela iria, né, na fase de inventário, né, se adicionar à avaliação técnica da otimização energética, de forma a possibilitar que a população tenha conhecimento do conjunto de obras previstas e, a partir dali, né, os estudos de impacto ambiental que são formulados ou pelo IBAMA ou pelo órgão ambiental estadual ou regional ou local municipal, eles definam, né, o termo de referência do estudo de impacto ambiental, levando em consideração quais as reações da população ao ter conhecimento da existência dos projetos, ou do projeto em particular. Isso tem um termo em inglês que chama scoping, que é uma consulta antecipada em que a população define o que é importante estudar, né? E essa é a forma de antecipar conflitos. Inclusive, do ponto de vista do empreendedor, é bom que a população já saiba com antecedência e, com isso, ele procure, de uma forma honesta, um processo de negociação com a população e não da forma como hoje é feito. Eu estou falando de negociação, né, de uma negociação honesta, né, porque o que a gente vê, via de regra, é que, isso em grandes empreendimentos, a empresa ela acaba pagando um proprietário e ele passa a ser a referência para o resto da população, né? Fulano se deu bem, olha quanto que ele recebeu, né? E ele é proprietário, atenção, porque o Código Civil brasileiro não determina a obrigatoriedade de indenização para não proprietários, para poceiros, meeiros, arrendatários, que é o que constitui, infelizmente, o grosso da população na área rural, num país que até hoje
espera uma reforma agrária. Então, nessa situação, fazer uma avaliação ambiental estratégica desta forma seria o jeito mais indicado para antecipar, para informar a população e antecipar os conflitos, porque são interesses que estão em jogo. Não? Então, essa é uma questão que eu jogo para discussão. Provavelmente a Ana também vai querer complementar essa avaliação, mas eu também chamo a atenção para uma outra questão, um outro comentário, que é como inverter a lógica desses empreendimentos, porque eles sempre surgem, né, como, né, a expressão do progresso, a expressão do desenvolvimento, geração de emprego e renda. Né? Esses são os motes que sempre estão presentes e que são utilizados de forma bastante inteligente por parte dos mal-intencionados para convencer prefeitos, vereadores e a população em geral. Não? Como, né, um movimento de resistência a projetos dessa natureza vão poder superar esse falso dilema de que esses movimentos de resistência são contra o desenvolvimento, são contra o progresso. É justamente, né, revelar que esta alegação de que vai trazer progresso, vai trazer desenvolvimento, né, é uma falácia. Né? Isso precisa ser informado ao conjunto de população. Esse é um desafio que vocês, aí na região, né, vão ter, né, de poder, né, divulgar os fatos. Né? O fato de que um lugar que é o lugar mais interessante do ponto de vista do lazer, do turismo, de fazer rafting, vai ser destruído. É mostrar que aquela cachoeira da fumaça, né, a água vai ser desviada e não vai ter mais cachoeira. É mostrar que toda a biodiversidade que hoje está presente por essa forma que a água toma naquele território, né? Isso envolve pássaros, isso envolve frutas que crescem na região, isso envolve a cadeia alimentar, né, que caracteriza o bioma, né, vai estar, né, sujeito à destruição única e exclusivamente porque uma pequena e tímida pequena central hidrelétrica ou 4 vão se instalar naquela região. Isso precisa ser denunciado, isso precisa ser divulgado. E eu quero dizer que eu, como acadêmico, eu me coloco à disposição de vocês para poder contribuir nesse processo. Obrigado, Célio. Ana, você quer complementar? Porque aí eu vou passar para o último bloco aqui, que eu colei ele aqui de perguntas, de questionamentos. Mas, assim, pessoal, aqui o Rodrigo reforçou sua fala e eu concordo que eu entendo que, inclusive, essa definição das áreas de restrição dentro dos planos de bacia é lógico, é específica para alguns tipos de empreendimento, mas é também uma questão de planejamento, porque pega os empreendimentos justamente planejados dentro do inventário. Mas a gente sabe que isso não se aplica para mineração, por exemplo. Minas Gerais é um estado histórico de mineração, que é essa história, esse artifício, essa ferramenta que existe em outros países de discutir os empreendimentos antes do planejamento com a população é fundamental. A população definir bem antes como chega esses estudos de impacto ambiental já prontos, fabricados e alguns até copiados. Ana?
Eu vou complementar brevemente, porque eu acho que o Brent, o Célio e o Gustavo, vocês já levantaram muitos pontos relevantes, pegando alguns pequenos ganchos. Acho que na questão da avaliação ambiental estratégica, o Célio explicou bem por que ela é importante, e é interessante que agora ela não é implementada muitas vezes porque ela não está ainda prevista no nosso ordenamento jurídico, né? A avaliação ambiental integrada está, mas só em políticas setoriais, não também como parte do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. A avaliação ambiental estratégica, ela está vindo nesse PL da Lei Geral do Licenciamento, que é um aspecto talvez positivo desse PL. No entanto, nessa última versão, que é a 4ª versão do deputado Kim Kataguiri, de relatoria dele, ela vem como opcional. Então, de novo, a gente se questiona qual vai ser, de fato, a eficácia desse instrumento se ele é opcional, né? E também acho que não menciona muito a característica da própria avaliação ambiental estratégica já envolver a população. E um ponto que eu acho que o Célio também mencionou que é importante ressaltar é que o envolvimento da população é benéfico também para o empreendedor. Acho que a gente tem que ter esse discurso, porque aí você evita a judicialização, que pode postergar por muito tempo, né, aquele empreendimento, e até uma decisão logo no início de não ser levado adiante esse empreendimento para não também desperdiçar dinheiro, recursos e investir em um outro empreendimento. E um outro ponto que eu acho interessante é aquela questão que foi levantada do discurso contra o desenvolvimento. Eu acho realmente importante a gente tomar e reapropriar esse discurso do que é desenvolvimento, né? Como você falou, desenvolvimento para quê e para quem, que tipo de desenvolvimento? A gente já está falando há anos, há décadas, do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável ele tem 3 pés, o econômico é um deles, e a gente esquece disso, que o ambiental e o social são tão importantes quanto, ao meu ver, até mais importantes, né? Então, a gente até tem críticas já ao conceito de desenvolvimento sustentável, que não é o suficiente, que na verdade a gente deveria estar falando sobre sustentabilidade, mas acho importante essa discussão. E também um ponto que é que realmente, será que realmente esses empreendimentos vão trazer empregos, vão compensar essas promessas? A gente viu que muitas vezes não, até o documentário que o Brent mencionou, do Belo Monte, After the Flood, e também os estudos que foram trazidos numa rede que eu tive oportunidade de participar, que foi a Amazon Dam Network. Teve uma pesquisadora que fez a apresentação de uma pesquisa que ela fez, acho que foi em Rondônia, que ela mostrou que, na verdade, isso no caso de grandes usinas hidrelétricas, que grande parte dos empregos são gerados só na construção, e depois não tem mais emprego, tem um bando de gente desempregada que foi para aqueles municípios e gera até, como o documentário mostra, um aumento em criminalidade, vários outros problemas sociais, e a geração de emprego vai ser até menor quando a gente está falando de um empreendimento pequeno, né? Então, a gente pode realmente utilizar esse discurso de emprego para legitimar um empreendimento desses. Eu acho que fica essa reflexão, e como vocês mencionaram mesmo, o próprio turismo sustentável pode ser uma fonte de renda de muito mais empregos do que uma pequena central hidrelétrica, de forma contínua e estável. Eu acho importante ressaltar isso e trazer sugestões propositivas, como a gente está sugerindo com essa questão dos rios de proteção permanente, né, de algo que não seja só uma reação individual a cada empreendimento, mas sim pensando no rio como um todo, né, e incentivar práticas sustentáveis, para a gente não ficar sempre naquela luta reativa e pensar, assim, de forma propositiva, que eu acho que é algo que a gente tem que trazer mais, se empoderar mais desse debate, para mudar esse discurso, né, de sempre estar reagindo, e sim, nós estamos propondo soluções que trazem desenvolvimento, e um desenvolvimento verdadeiramente sustentável. E Ana, essa questão do desenvolvimento é muito importante, porque quando a gente fala do Rio Claro, novamente, a gente fala de dezenas de empregos criados pelo turismo. A Supran teve a audácia de botar uma condicionante dizendo que só empresas registradas segundo uma lei tal do plano não sei o que do turismo. Ela teve a audácia de desconsiderar o lazer. A pessoa que não quer pagar e quer ir lá no Rio para o lazer. Você vê o nível que chegou de aparelhamento e de lobby dentro dessa questão. E a irrigação? Agora vamos conversar sobre a irrigação. Essa é a hora da gente conversar, então, com os produtores rurais, já que o Triângulo Mineiro é uma área de muita produção agrícola por irrigação. E essa turma que fica assim, parada, à mercê da Federação das Indústrias. É impressionante como eles se curvam, esses produtores rurais, esses grandes produtores. Peraí, vocês vão ficar sem água. A gente avisou isso no Rio Piedade.
tem um conflito implementado hoje, que é um tributário aqui do Paranaíba. E agora, da mesma forma, agora é todo o Rio Claro. Hoje, mandei uma mensagem para o deputado estadual Luiz Humberto Carneiro. E aí, o que você vai fazer, deputado? Conversamos com ele ano passado, esperando, ele é ruralista. Vai ficar parado? Conversei com o Franco Cartafina, deputado federal de Uberaba, outro que representa o Partido dos Progressistas. E aí, vai ficar parado, deputado de Uberaba? Seu Zé Vitor de Araguari, deputado federal, que disse que era ambientalista, foi superintendente da Supran. O que esse deputado vai fazer? Ele não era ambientalista? Ou ele está agora nesse pacote do MAI para defender só desmatador e grilador? Então, a sociedade tem um papel, eu citei aqui 3 deputados, gente, de também encher a paciência desses caras, conversar, lógico, devido respeito, todos esses debates. Tirando o Zé Vitor, eu faço debate com todo mundo de forma normal, porque o Zé Vitor me ameaçou. O resto, o Luiz Humberto Carneiro é um cara elegante, carta fina, mas nós temos um debate civilizado e pressionar eles. A democracia se faz dessa forma. Não é pegando o braço e mordendo, não, um do outro, não. É debatendo, mas se faz na pressão. E a gente tem que se organizar. E 22 está aí, pressionar esses caras, que eles vão tentar a reeleição, se não botar outras pessoas lá. É assim que a gente faz, a gente está deixando de botar ambientalista, ecologista, cientista, mulheres, negros, LGBTs. Essas pessoas estão excluídas do debate político. Então é uma forma, quando vocês querem respostas, ela se passa pela questão política. Bom, agora voltando aqui para os últimos questionamentos, na verdade eram 3, já viraram 6. Eu vou tentar fazer um bloco aqui. Tem a questão sempre da energia solar, o Lourenço, eu passei batido, que ele pergunta sobre o investimento em energia solar distribuída não seria uma alternativa viável a essas PCHs. Aí depois tem sobre a Associação Imaginária Brasileira Solar, né, poderia se mobilizar para apoiar essa causa. E depois tem o Ivan, que é um pesquisador aqui da UF, que trabalha com essa questão também de energia. Ele fez alguns comentários muito pertinentes, que atualmente está em sobra de energia na matriz energética devido à pandemia. O PDA está sendo reestruturado nesse contexto pela EPE. E aí ele complementa que, por outro lado, empreendimentos eólicos e solares se mostram viáveis em termos econômicos e potencial de energia. E aí, fechando essa terceira pergunta, eu queria relacionar qual seria a prioridade: combater o lobby das hidrelétricas ou incentivar um lobby das renováveis não convencionais? Esse é um trio que está meio relacionado. E aí tem um questionamento sobre qual que é a posição do CBA Araguari sobre as PCHs do Rio Claro, Leila. Eu já vou responder. O CBA Araguari se curvou majoritariamente à FIENG. O CBA Araguari hoje está na mão da FIENG, na sua agência de bacia. Seu diretor-geral dessa agência de bacia era da FIENG. Entrou pela porta de trás e está lá, agora mandando e desmandando, com uma parte da diretoria, infelizmente, controlada por esse pessoal. Então, está difícil, mas nós estamos na luta. No PN3, você sabe, você acompanhou, nós botamos a área de restrição em relação ao Rio Tijuco no plano diretor. No Araguari, a gente precisa ocupar mais espaço e colocar mesmo a pressão, como a gente tem feito lá dentro. E eles não vão ter vida fácil, não, nessa questão. E aí, fechando aqui, o Ângelo falou da experiência do plano da bacia do Rio Paraguai, que a discussão sobre a área de restrição foi bastante difícil inserir esse tema, e ela foi colocada. Eu acho que é isso, pessoal. Tem uma pergunta importante aqui. O que é possível fazer durante a consulta pública aberta, agora do Plano Nacional de Energia 2050, para sabermos se as propostas das audiências públicas foram avaliadas de verdade? Fechou aqui, acho que aí a gente fechou os questionamentos. Está mutado, Célio. Deixa eu pegar essa última, né? Quem fez a pergunta? Espera aí, deixa eu voltar aqui no chat aqui, só um minuto. Porque tem muito. Acho que foi a Alessandra Matias. Alessandra, você já ouviu falar em caixa preta? Os planos nacionais elaborados pelo Ministério de Minas e Energia, através da empresa de pesquisa energética, são caixas pretas. Esta é a verdade. Então, a gente nunca teve, e da forma como hoje está estabelecido, a gente nunca vai saber o que está sendo proposto. Né? Eu me lembro, né? E aí,
por exemplo, né, o Joilson, que está nos acompanhando, e que o Brent também já fez a referência, né, ao coletivo, né, da nova política energética, né, sempre que sai um novo PDE, o pessoal se mobiliza, junta um monte de gente e me chama para eu poder contribuir para fazer recomendações. E eu, desde esta vez em que eu, junto com meus estudantes, pegamos 352 páginas e lemos todas elas, comparando aquilo que foi submetido à consulta pública e aquilo que foi depois publicizado como o PDE, né? E verificamos que absolutamente nada, além de uma alteração, né, de como que a nafta, que é um derivado do petróleo, como que a nafta de uso energético, ela tinha sido contabilizada de uma forma no plano que foi submetido à consulta, né? E aí houve uma modificação e depois o plano de transporte de gás natural, né, que também tinha havido uma modificação. De resto, nada, zero, nenhuma modificação. Nada com respeito àquela loucura de dizer que Belo Monte, né, não tinha nenhuma consequência para áreas indígenas. Vocês imaginam, né, a coisa mais revoltante de que você ver um documento público do governo brasileiro dizer que o fato do projeto de Belo Monte, né, ao invés de inundar a área Iriri e da área Paquiçamba, né, quando conduz a água através de um canal de derivação, né, diz que não vai ter impacto em área indígena. É um absurdo, né? E está lá e continua estando, porque agora os projetos de usinas hidrelétricas na bacia do Tapajós reproduzem essa falácia, né? Porque diz que como, né? E o Brent chamou a atenção para um exemplo que é a etnia Munduruku de fazer a sua autodemarcação, mas para o olhar oficial, né, essas áreas não estão oficialmente demarcadas, então não existe impacto em territórios indígenas. Quando se fizer, e é preciso lutar para que essa aberração, né, que é São Luís do Tapajós, seja construída junto com mais outras 4. Né? Então, é isso que eu acho que é importante. Né? Dentro do quadro formal, em relação a esse plano nacional de energia, que prevê, por exemplo, 10 mil megawatts, né, de energia nuclear, 10 gigawatts, 10 mil megawatts de energia nuclear. E vocês sabem aonde é que está sendo proposto usinas nucleares? No Rio São Francisco. Como a OHE Formoso ainda, né? Num tributário do São Francisco. Só desculpa, Célio, mas é brincadeira. Tem a Formoso também que está sendo proposta, que é uma usina hidrelétrica, mas num rio, né, em que
a má administração, né, da gestão das águas, né, junto com o desastre da transposição. Tem um rio com 4 turbinas esperando serem implementadas, serem colocadas na barragem de Itaparica e outras 4 turbinas na barragem de Xingó, né, e não foram colocadas, né? E isso eu ouvi de um diretor de engenharia da CHESF, porque não há água suficiente. Né? Bom, se não há água suficiente para colocar 4 turbinas numa usina já construída, que Itaparica, que resultou no deslocamento compulsório ou na expulsão de indígenas, de quilombolas, de população ribeirinha, né? Então, como é que querem construir uma central nuclear com 6 reatores, que é o que está sendo proposto para o vilarejo ou para o município de Itacuruba, no estado de Pernambuco? É absolutamente revoltante. Não? E eu creio que o papel da academia, o meu papel como professor, né, com conhecimento que eu procuro ter para as várias fontes de alternativas de energia, eu procuro colaborar para os movimentos de resistência. E eu terminaria, para responder finalmente essa questão, né, eu terminaria dizendo que, gente, não vamos ficar, né, com essa necessidade de propor alternativas. Não vamos cair na esparrela do ofertismo. Se nós negamos uma PCH, nós negamos 4 PCHs porque elas vão agredir o patrimônio ambiental. E ponto. Não precisamos ficar pensando em energia solar, em energia eólica. Não precisamos. Nós precisamos ter a coragem de dizer não. E eles que busquem alternativas. Nós temos alternativas, sim. É não consumir energia. E nós vivemos um país com uma reduzida capacidade na população de consumo de energia. E, evidentemente, a geração distribuída é a forma mais adequada de trazer energia para a população brasileira. Né? Então, solar, eólica, né? Biomassa, resíduos agrícolas, né? E não grandes empreendimentos vão, sim, trazer energia para aumentar a qualidade de vida da população. Ah, mas precisamos assegurar, precisamos ter energia de base. Quem disse? Quem disse que hoje, países que hoje estão demonstrando, né, que conseguem assegurar o desenvolvimento consumindo menos energia? Quem disse que nós precisamos ampliar a oferta de energia? Me demonstrem com fatos, com estudos, dizendo que a correlação entre desenvolvimento socioeconômico e não crescimento econômico se faz apenas correlacionando o crescimento do produto interno bruto com a necessidade de aumento do consumo de energia, aumento da demanda. A melhor forma é reduzir o consumo, eficiência energética, né? E isso é ainda, no nosso país, algo
que poucos estão dispostos a aceitar e definir políticas de oferta de energia, não expandindo a oferta de energia, mas aumentando a eficiência energética da população, das indústrias, dos imóveis públicos, né, de forma a beneficiar todo o país. E isso, infelizmente, ainda está longe de a gente ver concretamente isso acontecer. Opa, boa explanação essa questão da eficiência, que é algo que a gente avançou muito timidamente, e outros países a gente vê o quanto que eles aumentaram, entre aspas, a oferta por meio justamente desse trabalho da utilização efetiva da energia. Esse é um dever de casa. Brent e Ana, querem complementar aí todo esse boxe aí de questionamentos? E aí a gente já parte para o final depois desses últimos questionamentos. Tá. Tinha uma pergunta sobre se o caso de brigar contra o lobby das hidrelétricas e partir para fazer lobby a favor da eólica e solar. Claro que existem formas de geração de energia que intrinsecamente são mais impactantes e mais potencial de fazer estrago. Agora, nenhuma fonte isenta de impactos nefastos, negativos. Mesmo, né, a gente, no caso de energia eólica no Nordeste, até mesmo grandes parques solares, né, não o tipo de geração descentralizada que o Célio coloca, mas, por exemplo, grandes parques solares, por exemplo, no deserto da Califórnia, se é feito, quando os empreendimentos são feitos só sobre a lógica econômica, externalizando o impacto socioambiental e desrespeitando direitos de comunidade, desrespeitando questões relacionadas à água, à biodiversidade, todos podem criar problemas. Então, é mais uma forma de repensar o planejamento, como se faz o planejamento, né? E o que não pode acontecer